Eu quero começar lendo em Juízes 13, versículos 24 e 25, a origem de Sansão, porque ela tem muito a ver conosco. Está escrito assim na palavra de Deus: a mulher deu à luz um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele se achava em Manedã, entre Zorá e Estaol. Aqui está o resumo da estreia de Sansão. Ele nasceu como fruto de um milagre. Sua mãe não podia gerar, e embora a Bíblia não conte que ela buscasse a Deus sobre isso, eu acredito que sim, era desejo de toda a família em Israel, e especialmente toda mulher, gerar filhos. Certamente ela pedia um milagre na sua vida, e um dia foi visitada pelo Senhor, por um anjo do Senhor, e aquele anjo anunciou que ela daria à luz um filho, e já deu a ela a instrução de que aquele menino deveria ser separado para o Senhor, um nazireu, alguém que vivesse completamente consagrado a Deus, e o Senhor o usaria. Sansão nasceu, cresceu, e como nós lemos aqui, a partir de um determinado momento começou a ser usado pelo Espírito do Senhor, e ele tinha um dom, e é isso que faz dele uma pessoa completamente diferente de qualquer outra, porque ele tinha uma força descomunal. E não é porque ele vivia nas academias ou tomava bomba, não, é porque realmente Deus lhe dava uma força sobrenatural, força física, e com essa força Deus queria julgar um povo que estava sempre oprimindo Israel, os filisteus. Muito bem, Sansão viveu a sua vida. Nós vamos procurar analisar essa trajetória, mas ele terminou muito mal. Sansão terminou mergulhado em vergonha, e você tem uma ideia disso quando lê Juízes capítulo 16, versos 20 e 21. Então eu li a estreia, eu vou lhe dar uma noção de como terminou a vida desse homem de Deus. Eu volto a dizer, desse homem de Deus. Então ela chamou, quem? Dalila. Ela chamou Sansão: os filisteus o estão atacando. E ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. É assim que termina a história desse homem. É claro, tem um capítulo final, um parágrafo final, quando ele realmente se arrepende de tudo que fez e o levou a essa tragédia, mas a verdade é que aquele que deveria terminar em glória, como qualquer um que serve ao Senhor, viveu seus últimos tempos assim, como um espetáculo para os inimigos, empurrando um moinho como se fosse um animal, com seus olhos vazados, sem visão e completamente envergonhado. Como é que acontece isso, irmãos? Como é que uma pessoa é gerada por milagre de Deus, recebe uma marca do Senhor e chega a um ponto de tamanha ruína na vida? Essas histórias estão na Bíblia para o nosso ensino, para alertar-nos, para que nós não venhamos a repetir aquilo que homens como Sansão fizeram. E ele não foi o único que começou muito bem, que tinha um chamado de Deus, mas que estragou tudo por causa das suas escolhas ao longo do tempo. Eu quero mergulhar com você nisso, e na verdade, quem sabe essa palavra vai funcionar como uma vacina no nosso coração, porque há muita semelhança, pelo menos na origem. Eu diria que Sansão é uma figura do crente, porque em primeiro lugar, veja, ele nasceu por milagre. Não fosse uma ação sobrenatural de Deus, ele nunca existiria, porque os seus pais não podiam gerar. Ponto número 1, fruto de um milagre.
Ponto número 2, antes mesmo de nascer, ele foi marcado por Deus. Ponto número 3, Deus lhe deu um padrão de vida. Ele deveria ser um nazireu. O que era um nazireu segundo a lei de Moisés? Um homem completamente separado para a glória de Deus, que deveria viver uma vida bastante regrada como sinal da sua separação. E no caso de Sansão, havia um segredo. O Senhor disse antes mesmo dele nascer que sobre a sua cabeça não passaria navalha. Então, nos seus cabelos que foram crescendo ao longo da vida, eu imagino que davam bastante trabalho. Às vezes fico olhando para minha esposa, que não tem tanto cabelo assim, e o tanto que ela passa de tempo diante de um espelho, e eu penso, meu Deus, Sansão nunca viu uma navalha, a não ser no dia em que ele entregou o seu segredo aos inimigos. Isso era um símbolo, era símbolo da sua consagração a Deus. E o fato é que por causa daquilo ele era ungido, ele tinha um dom sobrenatural. Então tudo isso ilustra muito bem o que você se tornou quando você teve um encontro real com Jesus Cristo. Você também é fruto de um milagre, porque a nova vida não poderia ser gerada no seu coração se não fosse uma intervenção, inclusive uma iniciativa de Deus. Todos nós que nascemos de novo somos um milagre, amém? Porque somente o Espírito pode gerar vida num pecador como eu. Em segundo lugar, nós nascemos de novo para viver exclusivamente para Cristo. Na carta de Pedro, a segunda carta de Pedro, ele diz que nós somos um povo de propriedade exclusiva do Senhor. De certa forma, somos nazireus, fomos chamados para viver nesse mundo, mas viver para Deus. Nós fomos ungidos pelo Espírito Santo, diga aleluia. Deus não nos deixou órfão ao levar o seu Filho dessa terra depois dele triunfar sobre o pecado e a morte. Não, Ele enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo está sobre mim e Ele me ungiu. Todo crente deveria poder dizer isso com convicção. E na nossa vida se manifestam dons sobrenaturais. Então, nascemos para ser uma bênção e para abençoar. Como você leu aqui, não sei se prestou atenção na leitura nesse sentido, mas Sansão começou a ser usado por Deus na sua juventude. E ele se tornou um governante em Israel. Então não era só um lutador de MMA, ele era um líder. E na sua liderança ele conduziu a nação por mais de 20 anos. Nós temos a sua história resumida e principalmente os seus erros expostos aqui nesses 4 capítulos, mas foram mais de 20 anos governando Israel e trazendo algum juízo sobre os filisteus. Mas finalmente ele caiu. Eu estou chamando essa ministração nessa manhã de 7 passos para a vergonha. Eu poderia dizer também 7 passos para a ruína. Mas por que isso aconteceu? Eu queria apontar para você certos comportamentos que às vezes nós podemos permitir em nossa vida e que vão minando. Você entende essa palavra, minar? Nós somos abençoados por Deus, temos o Espírito Santo, recebemos a palavra, temos um padrão de vida para viver, mas às vezes não somos tão cuidadosos, radicais como deveríamos ser, e aí nós vamos minando essa espiritualidade até que o inimigo consiga se assenhorar de nós, ou pelo menos influenciar o nosso destino. Quais foram os grandes erros de Sansão, e que inclusive, como eu disse, eu os encontro em líderes que caíram na minha geração, e eu os encontro em outros personagens da Bíblia, como, por exemplo, Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Bem, eu quero, lendo um pouco da história, mostrar para você. Eu faço um parêntese para dizer que a Bíblia, ela expõe as fraquezas dos servos de Deus, justamente porque ela não se propõe a ser um conto de fadas. A Bíblia não é um livro escrito para gente perfeita, e nem escrito para ler no céu. Ela é escrita
para gente como nós, imperfeita, vulnerável e que precisa de modelos tanto positivos quanto negativos para se guardar no Senhor e terminar bem. Porque, veja, o Senhor lhe abençoou para que você caminhe e termine bem. Eu vou falar de novo. Deus abençoou você para que você caminhe por toda a sua vida e termine bem. Justifico a minha proclamação: a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Que seja assim com você, que você brilhe mais e mais e mais, que a sua luz nunca se apague, que a vergonha nunca cubra a dignidade do Senhor na sua vida, e que você não apenas passe por essa vida fazendo acontecer muita coisa de Deus, mas deixe um legado para as próximas gerações. Em Juízes capítulo 14, então, nós começamos a ver o comportamento de Sansão. E no versículo 1 diz que Sansão desceu a Tímina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe: vi uma mulher filisteia em Tímina. Consigam essa mulher para ser minha esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há entre os seus parentes ou entre todo o seu povo, não há uma mulher? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Sansão, porém, disse ao pai: consiga-a para mim, é ela que me agrada. Eu quero. E aqui está exposto o seu primeiro passo, queridos, que eu definiria como obstinação. Diga comigo: obstinação. Sabe, obstinação é a decisão de viver pelos seus impulsos e pelos seus desejos. E nós todos aqui vivemos uma luta diária, porque há duas naturezas em nós travando uma batalha mortal. Uma natureza que Deus gerou, que nos puxa para a presença do Senhor, que é iluminada pelo Espírito Santo, mas por outro lado ainda está em nós uma natureza carnal, que milita contra o Espírito, que nos chama para o pecado, que gera em qualquer um de nós, sem exceção, desejos que não estão afinados com a vontade de Deus. E se há uma coisa que leva o crente à ruína e à vergonha, é a obstinação. Ou seja, ser guiado pelos seus desejos e não pelos valores que a palavra de Deus e a vida da igreja lhe oferecem. Veja, esse episódio aqui é apenas, um exemplo, porque Sansão, desde cedo, desprezava os princípios e os conselhos para seguir aquilo que o seu coração desejava. E, meu amado, se você for guiado pelo seu coração, você já era. A Bíblia diz que o nosso coração é extremamente corrupto, é mau. Nós precisamos, por isso, todos os dias, escolher a cruz. Jesus disse: aquele que não tomar a sua cruz cada dia e me seguir não pode ser meu discípulo. É uma decisão de morrer para os nossos desejos e nós vivemos de acordo com os valores de Deus, que não são para nos enquadrar, para nos limitar, são para nos proteger, para que nós funcionemos bem. Quando você compra algum equipamento, normalmente vem junto o manual do fabricante, não é? E no manual do fabricante estão todas as instruções para que você use aquilo de uma maneira adequada, para que você retire o maior potencial e não estrague. Pois bem, nós também temos o manual do fabricante, se chama Bíblia Sagrada. A Bíblia está cheia de princípios para as nossas vidas. E quando nós nos convertemos ao Senhor, a nossa decisão deve ser radical, de viver pelos princípios e não pelos nossos desejos. Veja, esse homem aqui se engraçou com uma filisteia. Deus o havia levantado justamente para julgar o povo filisteu, que era um povo incrédulo, cruel e inimigo de Israel. Mas ele vai e gosta de uma mulher filisteia e a deseja e quer fazer uma aliança com ela.
E os seus pais, que eram gente de Deus, porque ainda que o relato seja sintético, mas eram pessoas que buscavam, tinham temor do Senhor, os seus pais o exortam. Me parece que aqui ele está ainda na sua primeira juventude, e os seus pais o exortam e perguntam: você não pode encontrar uma mulher de Deus aqui entre nós? Gente da nossa fé, gente que vai ter comunhão de fato com você. Mas qual é a atitude desse homem? Eu quero essa. Não me importam os valores, não me importa o risco, eu quero essa mulher de Tímina. E assim ele se casou com ela, manipulou inclusive seus pais para conseguir isso. Queridos, eu começo essa reflexão dizendo que se nós não decidirmos radicalmente viver de acordo com a sabedoria de Deus, porque é isso, às vezes nós somos convencidos de que os nossos pensamentos podem ter mais sentido do que os pensamentos daquele que nos criou. Isso é uma loucura. Veja, Deus ama cada um de nós, amém? Ele diz: eu é que sei que planos eu tenho a vosso respeito, planos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus está dizendo: eu quero levar vocês a um bom destino, confiem em mim. Os meus pensamentos a respeito de cada um de vocês são nobres, mas para que nós possamos viver de acordo com a vontade de Deus, nós vamos precisar renunciar à obstinação, vamos precisar negar a nós mesmos. Veja o que diz Paulo, escrevendo sua carta aos Romanos, capítulo 8, do 5 ao 8. Ele diz assim, nessa versão, o texto fica ainda mais claro, a Nova Versão Internacional: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. O que você quer para si, para sua família? Você quer morte ou você quer vida e paz? Não precisa nem responder. Se você quer vida e paz, então você precisa decidir baseado em que vai viver. No versículo 7, Paulo continua: a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Diga comigo isso: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então nós temos um inimigo que talvez seja mais perigoso do que Satanás e todo o seu império demoníaco. É um inimigo que está em nós, ainda faz parte de nós, que a Bíblia chama de carne, de natureza carnal, e que precisa ser mantida na cruz todos os dias. Eu e você vamos desejar coisas que não nos são lícitas ou não nos são saudáveis. E nós não podemos ser obstinados, nós não podemos ser guiados simplesmente por nossos desejos. Então, aqui começa a derrocada desse homem obstinado. Ele trocava com facilidade os valores pelas oportunidades. Mas eu quero ir além. Eu falei de 7 erros. O segundo deles, que tem a ver com isso, eu defino como transigência. O que é transigência? É, nesse sentido negativo, você negociar aquilo que é inegociável na sua vida. Nós precisamos ser intransigentes com nós mesmos, não com os outros. Tem gente que é transigente consigo mesmo e intransigente com os outros. Nós precisamos aprender a colocar debaixo do altar todo desejo que pode nos levar à morte. Veja, continuando aqui, Juízes 14, versículo 5 em diante. Sansão foi para Tímina com seu pai e sua mãe. Quando se aproximavam
das vinhas de Tímina, de repente um leão forte veio rugindo na direção dele. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito, mas não contou nem ao pai nem à mãe o que fizera. Então foi conversar com a mulher de quem gostava. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão, e nele havia um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e o foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel e eles também comeram, mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Veja bem, tem um simbolismo muito forte nisso aqui. E porque eu estou falando sobre transigência, sobre negociar os valores de Deus e as regras do reino de Deus. O Senhor havia dado uma visão para esse homem, uma visão para a sua vida. Como eu disse, ele foi separado desde o ventre para ser um nazireu. A vida de um nazireu era uma vida cheia de regras. E eu quero dizer para você, meu querido, que a nossa vida, a minha vida, também é uma vida cheia de regras. Ah, pastor, mas nós não estamos no tempo da graça? Sim, estamos no tempo da graça. E as regras que estão sobre nós são as regras da graça. As regras da lei eram pesadas, as da graça são gloriosas, mas talvez sejam mais pesadas ainda. Jesus às vezes conversava com as pessoas e dizia: ouvistes o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar para uma mulher com a intenção impura já adulterou com ela. Então veja que as regras da graça são mais pesadas, não no sentido negativo, mas há uma exigência maior, justamente porque não recebemos só regras, irmãos. Recebemos o Espírito, recebemos em Deus a liberdade para viver a nossa vida. E tem gente que pensa que liberdade é poder fazer tudo que eu quero. Ah, eu sou livre, porque o que eu quiser fazer eu faço. Eu diria que liberdade é poder não fazer aquilo que eu quero. Porque muita gente não consegue dominar os seus próprios instintos carnais, não é? Mas veja, esse homem, como nazireu, ele não podia tocar em nada morto. Era uma das regras. A sua vida era pura e a morte não deveria fazer parte dos seus contatos. Mas então acontece esse episódio que é apenas, de novo, um exemplo de como ele se portava durante a vida toda. Aqui e ali ele repetia os mesmos erros. Ele foi se casar com essa mulher e pela primeira vez, pelo menos é o que a Bíblia relata, ele viu essa força descomunal de Deus se manifestando, e um leão que o atacou foi morto por ele sem nenhuma arma nas mãos. Era sobrenatural. Mas tempos depois ele volta para se casar e ele encontra o cadáver daquele leão. A questão é que no meio daquela ossada estava um favo de mel. E ele desejou o favo de mel. E não apenas desejou, qualquer um talvez desejaria, mas ele buscou aquele mel. E não apenas comeu, como se lambuzou. Levou inclusive para os seus pais, sem contar de onde tinha tirado. E ali ele se contaminou. Sabe, queridos, há um alerta. É uma história real, mas é também uma figura do que a vida muitas vezes nos apresenta. Muitas vezes, aquilo que está contaminado pela morte vai se apresentar diante dos seus olhos como uma oportunidade. É um dinheiro desonesto, é um relacionamento pervertido, mas que faz bem ao seu coração. É uma pessoa que não vive a fé e, por não viver a fé, não tem princípios morais, mas que começa a falar ao coração daquele que deveria ser santo e se guardar. Eu poderia dar inúmeros exemplos, mas nós precisamos decidir que não vamos transigir, que vamos andar sempre pelo caminho. E o caminho que Deus nos propôs não é um caminho largo,
Não é o caminho onde vale tudo e Jesus disse: esse caminho largo leva à perdição. O Senhor nos propôs um caminho estreito. Fala para o seu vizinho: você sabia que o caminho é estreito? Significa que nós somos chamados, irmãos, para andarmos na linha, uma linha que Deus traçou. E se nós formos transigentes, se nós aqui e ali pensarmos: puxa vida, mas quando é que eu vou encontrar um mel como esse de novo? Tá certo que está no meio da morte, mas é mel e é doce. Cuidado com aquilo que é doce. Cuidado com aquilo que mexe com os seus desejos, mas que está de alguma forma comprometido com as trevas. Esse homem, ele se contaminou. E de novo, eu estou vendo aqui só um exemplo, porque ele fez isso de outras formas e mostrou essa transigência. Quando Paulo, apóstolo do Senhor, estava formando Timóteo, um discípulo fiel, Paulo escreveu em 2 Timóteo capítulo 2, versículos 1 e 2 o seguinte: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. A primeira coisa que Paulo diz aqui é: você precisa ser forte. Você precisa estar forte. Mas como é que você se fortifica? Na graça. Há uma fonte liberada sobre nossas vidas que flui da cruz de Cristo. Nós temos graça, irmãos. A graça não nos foi dada apenas para vencermos o pecado passado e sermos perdoados. A graça foi dada para nós vencermos o pecado hoje e o pecado amanhã também. Diga amém. Você é um vencedor em Cristo Jesus. Você já não é escravo da lei, você foi liberto. Então as decisões nos levam a fazer ou não fazer. Nada mais, não é força, nenhuma força tão grande quanto a força da graça. Nós precisamos apenas acessá-la. Mas veja, no versículo seguinte, o apóstolo diz: e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis, que sejam também capazes, em outra tradução diz idôneos, confiáveis, de ensiná-las aos outros. O que Paulo está dizendo é: Timóteo, para você permanecer no Senhor, você precisa levar a sério aquilo que você ouviu de mim. Isso aqui não é retórica. Meu irmão, não faria sentido você num domingo de sol como esse, poderia estar pegando uma piscina, passeando num shopping, sei lá o quê, mas você passar aqui 1 hora ouvindo a palavra, e você faz isso domingo após domingo, mas você não a aplica. Quando o mel é oferecido misturado com a morte, você esquece tudo que ouviu e você transige. Como é que uma vida espiritual vai se manter se a má decisão está sempre presente? Quando Deus levantou Josué para substituir Moisés na liderança do povo hebreu, lá em Josué capítulo 1, versículo 7, uma das coisas que Deus disse com muita veemência foi o seguinte: somente seja forte e muito corajoso. Veja que, de novo, nós precisamos ser fortes. E essa força certamente não está no nosso braço ou em nossa capacidade humana de resistir. Essa força está no nosso relacionamento com Deus e no Espírito que Ele nos deu. Amém? Mas nós precisamos decidir ser fortes, porque sendo fortes, nós às vezes decidimos ser fracos. Então o Senhor disse a Josué: tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Quem aqui quer ser bem sucedido? Eu já sabia. Sabe qual é o segredo? Ande na linha. O segredo para ser bem sucedido, meu irmão, é ande na linha. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Não é isso que Deus está falando? Ande na linha. Considere a palavra de Deus acima das ofertas e oportunidades do mundo. Eu sempre digo que Satanás é um expert em preparar vitrines. E as vitrines muitas vezes nos atraem, nós não fazemos as contas do custo que aquilo vai trazer para nós.
Então, o segundo passo, na verdade, eram comportamentos. Eu nem sei se eu faço bem em chamar de passos, porque eram comportamentos reincidentes na vida de um homem de Deus. Se você está sempre transigindo, se você está sempre dizendo, bem, eu sei que isso não é aprovado pelo Senhor, eu sei que vai entristecer o Espírito Santo, mas, esse mel. Você vai não apenas se contaminar, mas talvez você vai contaminar a sua família. Veja que Sansão levou o mel para os seus pais, entregou a eles sem que eles soubessem que aquilo era resultado da morte. Amados, se vocês escolheram ser parte dessa igreja aqui, vocês vão sempre nos ouvir falar, e eu espero que as próximas gerações sustentem essa mensagem. A vida com Deus precisa ser uma vida radical. Eu vou falar de novo. Você não pode ser um crente café com leite, sabe? Você não pode ser um pouco lá e um pouco cá. Você precisa ser totalmente de Deus. Você precisa considerar os valores eternos em todas as áreas da sua vida. E volto a dizer, para a sua própria bênção. Deus não está enquadrando ninguém. Deus está sempre nos abençoando com a sua palavra. Então, não transija. Se você precisar transigir, que seja no julgamento aos outros. Trate os outros com misericórdia. Mas todas as vezes que você estiver diante de uma decisão, seja em que área for, em que um princípio, uma palavra de Deus está de um lado e um desejo seu está do outro, opte pela palavra. Negue-se a si mesmo. O terceiro comportamento nocivo que foi vulnerabilizando a vida de Sansão era a independência. Diga comigo, independência. Juízes 14, verso 6 diz, nós lemos já esse texto, leio de novo: o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito, mas não contou nem a seu pai, nem a sua mãe. Lá no versículo 9, tirou o mel com as mãos e o foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel, e eles também comeram, mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. O que eu quero sublinhar nesses dois versículos é justamente o fato dele não ter contado coisas àquelas pessoas que eram a sua principal estrutura de proteção. Entendo que aqui Sansão ainda era um jovem e os seus pais eram uma cobertura sobre a sua vida. Eu volto a dizer, eram pessoas de Deus, gente séria, gente que tinha temor do Senhor. Mas o que faz Sansão? Ele esconde as coisas. Na verdade, ele construiu um ministério e uma vida centrada em si mesmo. Preste atenção nisso. Sansão batia no peito, e principalmente depois que ele começou a ver que Deus o usava, que aquela força sobrenatural vinha, e ele se livrava de muitas enrascadas. Então, isso, ao invés de levá-lo ao quebrantamento e dele dizer, puxa, Deus me usa, eu preciso cuidar desse dom. Não, ele foi se tornando cada vez mais independente. Se você estudar a história dos juízes, esse foi um tempo em que Israel estava sendo governado por pessoas que Deus levantava com uma autoridade não institucional, e no tempo dos juízes muita confusão acontecia. Mas, de uma forma geral, se você olhar para os juízes, principalmente para aqueles que agiram como libertadores, eles sempre tinham o seu exército. Pense em Gideão, é um dos juízes. Gideão era um moço tímido, Deus o chamou, e o seu primeiro desafio foi levantar um exército, ainda que fosse um exército pequeno de 300 homens, mas e assim você vai encontrar outros, Jefté e outros. Mas leia a história de Sansão e busque um exército. Não há nenhuma menção do exército de Sansão. Sabe por quê? Porque Sansão
se bastava. Sansão acreditava em si mesmo. Ele apostava no seu próprio taco. Ele dizia: deixa comigo, eu não preciso do conselho, da supervisão de ninguém. E amado, se tem um lugar perigoso, é esse lugar da solidão. A solidão. Você pode estar cercado de gente, mas se ninguém tem acesso à sua vida, se ninguém sabe o que você vive, de bom e de ruim. Veja, Sansão não contou o feito de ter matado o leão. Deveria ter compartilhado com seus pais essa alegria de ser usado por Deus. Mas da mesma forma, ele não contou o pecado de ter buscado mel no cadáver do leão. Ele não contava. A vida dele era obscura. E amados, deixa eu lembrar a vocês uma coisa: nós somos filhos da luz. Irmãos, nós somos filhos da luz. Nós fomos chamados para viver em transparência, não apenas diante de Deus, mas uns com os outros. Se andarmos na luz, disse João, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos o quê? Comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Nós criamos estrutura, na verdade Deus nos dá estruturas para que haja cobertura, conselho sobre a vida de cada crente. É por isso que nós insistimos, sabe, não se satisfaça em vir a uma reunião geral com centenas de pessoas, domingo após domingo, e ficar aí perdido no meio da multidão, desconhecido de todos. Nós queremos que você esteja numa célula, num pequeno grupo, mas não apenas isso, que você permita que alguém mais maduro do que você possa ter acesso à sua vida, conhecer suas vitórias, mas conhecer também suas tentações e suas quedas. Confessai os vossos pecados uns aos outros para serdes curados, escreveu Tiago. Então, nós somos chamados para uma vida de dependência um dos outros. O escritor aos Hebreus diz: obedecei aos vossos guias, aos vossos líderes espirituais, sendo-lhes submissos, porque eles velam pelas vossas almas, como quem há de prestar contas a Deus. Deus colocou você debaixo do cajado de pastores, mas nenhum pastor consegue pastorear alguém que se fecha, alguém que se esconde nas trevas, alguém que não tem a revelação, o entendimento de que buscar conselho é sabedoria. Esse homem se bastava, ele construiu, volto a dizer, a sua vida e o seu ministério sob as bases da independência e da solidão, e por isso ele era tão vulnerável. Provérbios capítulo 12, versículo 15. Vocês estão comigo, não? Vocês estão tão... Acho que o espírito da coruja baixou aqui hoje, foi isso? Tão silenciosos, mas estão prestando atenção pelo menos, né? Porque a coruja não faz muito barulho, mas presta atenção. Então, no mínimo, você presta atenção. Mas eu prefiro que você seja um crente que responde a palavra de Deus. Provérbios capítulo 12, versículo 15 diz: o caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Provérbios 15, 22, aliás, Provérbios é um livro de sabedoria. Onde não há conselho, frustram-se os projetos, mas com a multidão dos conselheiros se estabelecem. Então, o que eu estou querendo dizer? Se abra, saia do isolamento, permita que gente madura. Não estou falando sobre você colocar a sua vida nas redes sociais, se expor para gente que não tem maturidade para lhe ajudar. Estou falando sobre você escolher discipuladores, conselheiros e querer ouvi-los. Porque a partir do momento em que você coloca a sua vida sob filtros, é mais difícil que você caia. Amém? Então, a independência, o isolamento, o eu me basto, não é um bom caminho. Felizmente, há na igreja gente que vive assim, está sempre por aí, até se estabelece em relacionamentos superficiais,
mas nunca se abre para ser, de fato, conduzido na fé. O quarto comportamento que vulnerabilizou a vida desse homem de Deus é a tempestuosidade. Tempestuosidade, parece que tem a ver com tempestade, né? Veja o que aconteceu ainda no capítulo 14, versículo 19. Aliás, antes de ler o versículo, deixa eu dar o contexto. Ele se casou com aquela mulher, a Filisteia. Bom, estava escrito nas estrelas que não ia dar certo. O casamento não foi muito longe, porque ela era uma filisteia. Então, na festa de casamento, ele propôs um enigma e fez uma aposta com os filisteus que ali estavam. Ele, inclusive, usando o argumento do leão que ele tinha matado. Ele deveria ter vergonha dessa história, mas estava contando para os outros. Bom, ele fez um enigma, fez uma aposta, ninguém conseguia descobrir o enigma, e ele disse: olha, quem ganhar a aposta deve para o outro 30 vestes bonitas. E aquela mulher então começou a procurar seduzi-lo, no sentido de que ele contasse para ela o enigma. Ele resistiu, mas finalmente contou. E aí ela deu a senha para os seus amigos filisteus. E aí veja o que aconteceu. Os filisteus então descobrem qual é o enigma e ganham a aposta. Versículo 19 do capítulo 14. Então o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão. Ele desceu a Ascalon, matou 30 homens, pegou suas roupas e as deu aos que tinham explicado o enigma. Depois, enfurecido, foi para a casa de seu pai. Nós precisamos entender aqui, eu preciso lhe ajudar a interpretar esse texto, fazer uma boa hermenêutica dele aqui. Veja, Sansão não deveria nem ter proposto aposta alguma. Ele estava brincando com coisa séria. Aliás, isso fazia parte da vida dele, brincar com coisa séria. Ele perde a aposta, fica furioso. Quando a Bíblia diz que o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, eu entendo que nós precisamos ler isso como o dom que estava nele foi ativado. Ele tinha um dom. Cada um de nós tem dons. Nós somos responsáveis por administrar os nossos dons. Amém? Deus lhe entrega um dom. Deus lhe entrega uma autoridade. Por exemplo, eu sei que há uma autoridade na minha vida. Quando o Senhor colocou um cajado na minha mão, quando Deus me disse, pastoreia uma igreja, Ele me deu uma autoridade. Agora, o exercício dessa autoridade é problema meu. É responsabilidade minha. O que nós vemos aqui é esse homem tomado de fúria e de uma maneira injusta, descendo a uma cidade de filisteus e matando 30 homens para tirar as suas roupas e pagar a dívida que ele fez na sua irresponsabilidade. Percebe? Quem está entendendo aqui o contexto? Então veja, Sansão, ele não usava o que Deus tinha dado apenas para o propósito. Ele usava para satisfazer os seus caprichos, para dar vazão à sua ira e até para encobrir os seus erros. Há líderes por aí, e nós temos que cuidar para que eles não tenham espaço numa igreja como a nossa, que usam da autoridade que têm para massacrar pessoas, para manipular pessoas, para infringir medo a pessoas. Mas quem foi que disse que a autoridade que o Senhor nos deu é para oprimir? Deus não me deu, autoridade para oprimir ninguém. Vira e mexe, alguém chega para mim, me entristece com a notícia: pastor, eu por isso ou por aquilo, eu estou querendo ir para uma outra igreja. E se eu tenho algum bom motivo, normalmente eu tenho para dizer: tem certeza? Por que você vai trocar o certo por aquilo que você não conhece? Mas no fim aquela pessoa está ali querendo carta de alforria. Eu sempre digo, a gente não tem carta de alforria para dar para ninguém, porque não tem escravidão aqui. Nós não somos donos da vida de ninguém. Você é livre
para fazer o que você quiser. E também não temos maldição para liberar. Eu tenho conhecido crentes que estão marcados pelo medo, porque suas lideranças, tipo Sansão, usavam da autoridade para machucar. Então, amaldiçoaram essas pessoas. Amado, eu não fui chamado para amaldiçoar ninguém. Eu posso aconselhar, eu posso dizer, olha, esse caminho que você está tomando é perigoso, não vá por aí. Mas amaldiçoar, não. Eu fui chamado para abençoar. Eu sou filho de Abraão. Eu fui levantado para ser uma bênção e para abençoar quem está comigo. Amém? Então veja, às vezes nós temos da parte de Deus certas virtudes, mas se nós usarmos essas virtudes de uma maneira tempestuosa, nós vamos ofender o Senhor e vamos acumular uma carga negativa sobre a nossa vida. Por exemplo, o Senhor disse aos pais que devem criar os seus filhos em admoestação e disciplina. Ok, eu sou um pai, eu criei os meus filhos e havia admoestação, conselho, ensino, e havia disciplina, havia punição quando eles insistiam em fazer algo errado. Eu queria ensiná-los a viver uma vida digna. Isso faz parte daquilo que Deus nos chamou para fazer como pais. Quem é pai aqui? Levanta a mão. Pai de filhos ainda solteiros. Diminui um pouco. Pois é. Mas a mesma Bíblia que diz que nós, os pais, devemos admoestar e disciplinar os nossos filhos, diz também, pais, não provoqueis os vossos filhos à ira. Quando é que nós provocamos os filhos à ira? É quando nós usamos da nossa autoridade em forma de abuso. Abuso de autoridade não é uma coisa que está acontecendo só nas instituições do Brasil, não, porque nunca vi tanto abuso de autoridade como nos nossos dias. Eu espero que você viva indignado com isso também. Eu oro com constância para que Deus puna esse pecado que é tão terrível. Por quê? Porque veja, toda a autoridade vem de Deus, é o que diz Paulo aos Romanos. Toda a autoridade provém de Deus. Então a autoridade que Deus me dá como pastor, a autoridade que Deus me dá como pai, a autoridade que Deus me dá como marido, eu preciso zelar por ela e usá-la de uma única maneira, para o propósito. Quando eu sou dominado pelo meu temperamento, por exemplo, eu posso usar a autoridade de uma maneira equivocada, para falar de autoridade como um dom. Mas nós podemos fazer outras coisas também. Eu conheço pessoas que têm um dom de profecia, mas que manipulam gente pela profecia. Aliás, em alguns meios evangélicos isso é muito comum. É o profeta que fica manipulando a vida das pessoas. Você não foi chamado para viver pendente de profeta, meu irmão. Você tem acesso à presença de Deus. Amém? Nós cremos nos profetas e nas profecias, mas sempre submetemos tudo à palavra de Deus e à consciência que o Espírito Santo nos dá. Não desprezeis profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Ok? Isso é um crente maduro. Mas se nós somos pessoas dominadas pelo egocentrismo, então nós podemos usar o que Deus nos dá de uma maneira inadequada, como fez aqui Sansão nessa ocasião. Aqui eu, de uma forma muito especial, quero pedir que você tome cuidado com a sua ira. Eu sei que alguns de vocês são fleumáticos, tranquilos, não é? Outro dia o Zé Mauro, nosso pastor fleumático, ele estava pregando e ele estava contando um testemunho e ele disse: naquele momento eu explodi. Eu não aguentei, eu fui para o meu grupo de WhatsApp com os outros pastores na mesma hora e falei assim, pluf. Porque essa é a máxima explosão que você vai ver no Zé Mauro, pluf. É um santo. Mas a maioria de nós não é assim. E boa parte de nós é bastante colérica.
Quem além de mim é colérico aqui? Levanta a sua mão. Então, os coléricos têm uma luta com a sua ira. Os que não são coléricos também manifestam cólera inadequada. Sabe, a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. A ira muitas vezes vai ser uma reação de indignação por algo que merece a ira. Mas a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Quando você pega o poder da ira e você usa de uma maneira destrutiva, você está ofendendo o Espírito Santo que habita em você, que é um espírito de paz e moderação. Então domine-se. Eu não consigo. Bem, a minha Bíblia diz que domínio próprio é fruto do Espírito Santo. Se você tiver uma vida de oração e de intimidade com Deus, você vai se dominar, sim. Porque do contrário, a sua tempestuosidade vai estragar muita coisa e vai deixar você em maus lençóis. Provérbios 16:32 diz: melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que governa o seu próprio espírito é melhor do que o que toma uma cidade. Tem muito valentão, disposto a brigar com o mundo. Deus está falando: brigue consigo mesmo, domine a si mesmo. É muito fácil responder no trânsito, para usar um exemplo banal, a uma fechada, não é? E responder com ira. Mais difícil é você manter o seu testemunho cristão e dizer: eu não estou aqui para isso. Amém? Então cuidado com a ira. Provérbios 25:28, como cidade derrubada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. E aqui domínio próprio não tem a ver só com ira, tem a ver com qualquer impulso. Amados, todos nós temos impulsos, mas os impulsos precisam ser controlados. Se você não controla os seus impulsos, sejam eles quais forem, você vai ser como uma cidade sem muros, que está aberta para o ataque dos seus inimigos. Você deve se lembrar da história que está em Lucas capítulo 9, versículos 54 e 55. Jesus quis passar por Samaria, os samaritanos não queriam deixar porque não gostavam de judeus. Então João deu um passo à frente e falou: Senhor, se o Senhor quiser, eu faço descer fogo do céu e acabo com essa raça. Jesus olhou para João e falou: João, você não sabe de que espírito você é ainda. Eu não vim para acabar com nenhuma raça. Eu não vim para destruir os homens. Eu vim para restaurar as pessoas. Sabe, o nosso espírito não é um espírito de destruição. O quinto comportamento, e eu preciso correr, é o que eu chamaria de vulnerabilidade. Mas vulnerabilidade no mau sentido, porque é uma vulnerabilidade que é boa. É a minha vulnerabilidade a Deus, é a minha vulnerabilidade diante dos meus irmãos e do conselho do sábio. Bem, para esses eu preciso ser vulnerável, mas quando eu me torno vulnerável a manipulações demoníacas através de pessoas, aí Satanás consegue me fisgar com o seu anzol. Isso acontecia com Sansão. Em Juízes 14, versículos 16 e 17, eu não vou ler o texto aqui, mas com aquela sua primeira mulher, aquele casamento não durou, acabou ali mesmo, viu? Acabou ali mesmo. Mas enquanto ele ainda estava casado com aquela mulher filisteia, ela começou a, seduzi-lo para que ele entregasse o enigma, e ela chorava. Ela dizia: você me odeia, está escrito na minha Bíblia, você me odeia, você não me ama, você deu ao meu povo um enigma, mas não me contou a resposta. Algumas mulheres sabem fazer bem isso, né? Alguns homens também. Se chama chantagem emocional. Amado, como eu gostaria de ter tempo para falar mais profundamente sobre isso, mas não se entregue à chantagem emocional de quem quer que seja. Não permita que pessoas adoecidas, imaturas ou pessoas mal intencionadas venham governar você com seus caprichos. O mesmo aconteceu
com Dalila. Depois ele se envolve com uma prostituta, depois ele se envolve com Dalila, e com Dalila foi uma paixão platônica. Está no capítulo 16, no versículo 15 diz: então ela, Dalila, lhe disse: como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Essa é a terceira vez que você me fez de boba e não contou o segredo da sua grande força. Importunando-o o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Por isso lhe contou o segredo. Manipulação emocional, que muitas vezes está debaixo de uma outra manipulação, a manipulação demoníaca. Existe um espírito que a Bíblia chama de espírito de Jezabel. Jezabel foi uma mulher que viveu nos tempos dos reis, nos tempos de Elias. Ela era altamente manipuladora e governava inclusive o seu marido, que era o rei de Israel, Acabe. Mas veja, é mais do que um personagem, é um espírito, porque lá no livro de Apocalipse, Deus repreende o pastor de uma igreja, porque ele permitia que Jezabel enganasse os servos do Senhor naquela igreja. Isso aqui daria uma palavra só para falar sobre isso, mas o que eu quero dizer é o seguinte: você não pode entregar as decisões da sua vida a ninguém. Você é responsável por tomar as decisões. Eu não estou falando, obviamente, sobre independência, porque eu já denunciei a independência como um problema. Mas o outro problema é você ser tão vulnerável ao ponto de que pessoas que não têm discernimento, e de novo, que podem ser até usadas pelo inferno, lhe desviem do caminho. Cuidado com manipulação emocional. Pode vir de pai, de mãe, de filho, pode vir de esposa, de marido. Cuidado, pode vir de pastor. Você precisa discernir tudo, e você precisa sempre tomar as suas decisões baseado no que é certo e no que é errado. Amém? Gálatas capítulo 1 versículo 10 diz o seguinte: pois busco eu agora o favor dos homens ou de Deus? Eu procuro agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Paulo está dando um segredo da vida vitoriosa que ele tinha. É o seguinte, gente: eu não vivo para agradar a homens, eu vivo para agradar a Deus. Imagina se eu fosse um pastor que estivesse aqui diante de uma multidão, e nessa multidão tem gente espiritual, tem gente fiel, tem gente abençoada, tem gente imatura, e nessa multidão tem gente sem nenhum discernimento de Deus. Se eu fosse ser governado pelos desejos de cada um, essa igreja ficaria desgovernada. Seria uma anarquia. Você sabe que anarquia é a ausência de governo. Cada um faz do seu jeito, cada um pensa do jeito que quer. Não, um líder precisa ter uma visão. Então, eu decidi desde o começo do meu ministério que eu não seria refém de ninguém. Como um líder, eu não sou refém de ninguém. Eu não sou refém do maior dizimista da igreja. Eu não sou refém da pessoa mais conhecida da igreja. Eu não sou refém de ninguém. Eu não posso ser. Por quê? Porque eu sou servo de Cristo. Nós somos servos de Cristo, irmãos. Tem gente aqui que precisa cortar uma cadeia de manipulação na sua vida. Alguém que não teme a Deus, alguém que não anda nos princípios de Deus, está sempre lhe seduzindo a tomar a decisão errada. Põe um basta nisso. Chega de Dalilas na vida dos homens de Deus. E aqui, de novo, eu não estou estigmatizando as mulheres, porque muitas vezes a manipulação vem de um marido violento. Há mulheres que se tornaram dependentes de alguém que as espanca. Mas como assim? Quem te espanca precisa ir para a cadeia. Ah, mas é meu marido, é o pai dos meus filhos. Se te espanca, deixou de ser. Você precisa tomar uma posição para viver uma vida digna. Tem alguém me ouvindo aqui?
Nós não podemos ser manipulados. Você sabia, eu falo as coisas e vem tanta aplicação séria. Há crianças que estão sendo abusadas dentro das suas casas, e a mãe sabe, mas é manipulada pelo abusador. Isso estraga a vida de uma pessoa, estraga uma família, afugenta a bênção de Deus. Então, veja, nós não podemos escolher esse caminho de vulnerabilidade. Se você tiver dúvida sobre o que fazer, de novo, busque conselho em gente madura. Mas o que você não pode é entregar o seu futuro nas mãos de quem não tem sabedoria e dignidade para defini-lo. Tem alguém que entendeu isso aqui? Amém. Agora, talvez tudo se resumia no sexto comportamento. Tudo estava debaixo do guarda-chuva da arrogância. Diga arrogância. Arrogância. Veja o que diz Juízes capítulo 16, versículo 20. Depois que Sansão entregou o segredo dos seus cabelos a Dalila, então ela chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Não sabia que o Senhor o tinha deixado. Veja, Sansão fez a mesma bobagem 1, 2, 3 vezes e foi dando certo. Foi dando certo. E esse homem confundiu ser usado por Deus com ser aprovado por Deus. Irmãos, eu estou dando para vocês aqui alguns conselhos que normalmente não são dados nos púlpitos das igrejas, não. É bom que vocês guardem esses conselhos, porque nesses conselhos vocês guardam as suas vidas. Amém? Então, veja, a arrogância nos faz achar que nós somos tão especiais para Deus que Ele não se importa com os nossos erros e pecados. Sansão, ele foi brincando com o pecado e de repente a força estava lá, e na hora H o dom se manifestava, ele se livrava. E na mente dele foi se construindo um sofisma. Presta atenção, isso é um sofisma, é uma mentira com cara de verdade. Ele foi entendendo o seguinte: não dá nada não, não dá nada não. Eu posso deitar com prostituta, eu posso me entregar a mulheres filisteias, eu posso comer mel da morte, não dá nada não, eu continuo sendo usado por Deus. Tem uma grande diferença, meu querido, entre ser usado por Deus e ser aprovado por Deus. Tem muita gente que está sendo usada por Deus e já foi desaprovada por Deus há muito tempo, inclusive nos púlpitos. Então, você precisa cuidar da sua vida e buscar aquilo que Paulo instruiu a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. A Deus. Abra mão de toda arrogância. Sabe o que Sansão fez? Ele fez o que Satanás propôs a Jesus fazer. Lembra da tentação? Não faz muito tempo eu ministrei aqui os 3 lugares mais perigosos da terra, para onde Satanás levou Jesus para tentá-lo. E um desses lugares foi o pináculo do templo. E lá Satanás disse: Jesus, atira-te daqui abaixo, porque Deus dará ordem aos seus anjos. Faz um show aí, Deus garante. A resposta de Jesus foi: não tentarás ao Senhor teu Deus. Nós não podemos subir ao pináculo do templo e achar que Deus vai avalizar as nossas criancices. Irmãos, Deus não é avalista de erro algum. Ele é misericordioso. Quando nos arrependemos, Ele nos perdoa, mas avalista do nosso erro Deus nunca será. Posso ouvir um amém? Então abra mão de toda arrogância, de bater no peito e dizer: não, comigo nada acontece. 1 Coríntios 10, 12 diz: aquele pois que pensa estar de pé, olhe, não caia. Você está em pé, você pensa estar em pé, então vigia mais.
Porque se você está em pé, você é um alvo mais fácil, ou mais visível pelo menos, para os seus inimigos. Isaías 47:10, Deus dá uma palavra a Jerusalém, mas que bem que pode cair sobre a nossa cabeça às vezes. Confiaste na tua maldade e disseste: ninguém me vê. A tua sabedoria e a tua ciência te desviaram. E disseste no teu coração: eu sou, e fora de mim não há outro. É quando o crente fala assim: eu estou acima do bem e do mal, Deus me ama e eu estou fazendo tudo errado mesmo, mas ainda assim está dando certo, estou ganhando dinheiro e vamos que vamos. Vamos que vamos para onde? Vamos que vamos para a vergonha? Vamos que vamos para a ruína? Apocalipse 3:17, palavras de Jesus a um pastor: tu dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, nem sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Meu Deus do céu. O anjo de uma igreja está ouvindo isso. Tu dizes, sou abastado, não preciso de nada, eu sou o cara. E o Senhor Jesus está dizendo: você não sabe, você é pobre, miserável, cego, nu. Arrependa-se. Uau. Queridos, eu quero terminar falando de uma última coisa que para mim é muito significativa. E me desculpa passar aqui um pouquinho do tempo, eu sempre sei que é desafiador você trazer uma mensagem com 7 pontos. Mas essa aqui em particular, durante essa semana, acho que foi na quinta-feira, a Mônica acordou cedinho para viajar, e ela estava assim, às 7 da manhã, querendo sair do quarto, né, sem fazer barulho. Eu falei: não, pode fazer o seu barulho aí, filho, eu já estou acordado, tem 3 horas aqui. Ela falou: por que você está preocupado com alguma coisa? Não, o Senhor me acordou aqui, ficou fazendo download de palavra desde as 4 da manhã aqui. Então é essa palavra, querido. Então, se eu perdi uma noite de sono para te dar essa palavra, você aguenta mais 5 minutinhos aí para recebê-la. Amém? Mas qual é o último comportamento? É a displicência. Displicência. Sabe o vacilão? O vacilão é o displicente. Porque veja, Deus deu um dom maravilhoso para esse homem. Mas esse dom dependia de um segredo. O segredo estava simbolizado nos cabelos de Sansão. Aquilo era um segredo entre ele e Deus. Deixa eu falar uma coisa para você que eu creio, há muito tempo Deus me fala isso. Cada um de nós aqui tem um segredo com Deus. Deus dá, às vezes você ainda nem lhe foi revelado o segredo da sua vida. Eu conheço irmãos que o segredo deles é uma vida de oração. Sabe, às vezes são pessoas simples, mas o que elas fazem dá certo, tem autoridade. Você vai ver, poxa, mas esse cara, ele não tem nem muito conhecimento, mas ele tem uma vida de oração tão profunda, aquilo é a chave. Tem outro que é a adoração. Não que essas coisas não devam estar na nossa vida, eu estou falando de algo que é a marca de uma pessoa. Você está entendendo isso? Tem gente que a marca dessa pessoa com Deus é a integridade. O que dá autoridade é a integridade dela, a forma como ela se porta diante da vida, aquilo. Uau, eu poderia dar muitos exemplos, mas eu creio que todo mundo tem um segredo com Deus. Se você não sabe ainda, eu sei qual é o meu segredo com Deus. E justamente por saber qual é o meu segredo com Deus, você está doido para saber também, né? Mas aí é segredo. É eu e Deus. Mas justamente porque eu tenho consciência, eu procuro zelar por isso. Sabe por quê? Porque Satanás quer descobrir o nosso segredo. Não por curiosidade. Satanás quer cortar a fonte da nossa força. Sansão tinha a sua força
nos seus cabelos. Você entende isso de maneira simbólica, não é? Satanás queria descobrir. Então ele vai usando estratégias e finalmente ele entrega, vacilão, entregou para Dalila uma filisteia. E ela contou aos inimigos, e os inimigos lhe cortaram o cabelo. E Sansão disse: de novo a força vai vir. Mas Deus havia se apartado dele. Ele havia entregado o seu segredo aos inimigos. E eu termino essa palavra, queridos, perguntando: será que algo que sustentou a sua vida com Deus, que lhe mantinha forte e com autoridade, será que o inimigo não descobriu isso? Está cortando? Será que você já não foi uma pessoa de muita oração, de profundidade na sua vida de oração? Suas tranças eram grandes, mas aí você foi deixando o inimigo cortar. Hoje você ora aqui e ali, em paz me deito, em paz me levanto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sem o seu segredo você é um qualquer. Sem o seu segredo o inimigo te pega. Qual é o seu segredo? Guarda o seu segredo. Fala para a pessoa que está ao seu lado: descobre o seu segredo com Deus e guarda o seu segredo. Luta por ele, protege, não deixa Satanás tocar nisso nunca, nunca. Porque no dia em que você perde aquilo que Deus lhe deu como algo distintivo na sua vida, pronto, você ficou igual a todo mundo. Quem entende essa palavra? Mateus capítulo 7, versículo 6 diz o seguinte: não deis aos cães as coisas santas, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se os despedacem. Você tem pérolas na sua vida, você tem riquezas. Não entregue aos cães, não entregue aos porcos, não entregue aos demônios. Posso ouvir um amém? A Timóteo, último texto que eu quero ler, 1 Timóteo 6:20. Os músicos já podem subir aqui. Paulo diz: ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, evitando falatórios vãos e profanos. Cuida da sua boca, não fala muito, guarda o depósito que Deus te deu. Amém? Isso vai fazer com que nós terminemos a nossa vida não como Sansão, empurrando o moinho, sem visão, sendo motivo de risada e chacota dos seus inimigos. Não, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, mais e mais, até ser dia perfeito. Que seja assim com você. Amém? Fique em pé, por favor. Eu espero que a minha madrugada de sono na quinta-feira lhe ajude a ter uma vida vitoriosa. Você é um nazireu. Como é que é feminino nazireu? Acho que não tinha naziroa, né? Nazireia. Mas no Novo Testamento tem nazireia. Nós somos nazireus de Deus. Nascemos para a sua glória. Somos consagrados para Ele. Amém? Vivemos debaixo da palavra. Somos radicais. O inimigo não vai tirar a nossa visão. O inimigo não vai tirar a sua visão. O inimigo não vai lhe fazer empurrar um moinho na sua vida. O fardo de Jesus é leve e suave. Amém? Comece a orar. Comece a consagrar a sua vida ao Senhor. Se enquanto você ouvia a palavra, alguma dessas coisas, desses 7 comportamentos, obstinação, transigência, independência, falta de domínio próprio, vulnerabilidade, arrogância, displicência, você detectou isso na sua vida, meu irmão? Então edifica esse muro que está caído, muda o comportamento,
muda o comportamento, vive para a glória de Deus. Senhor, todos nós precisamos tanto de Ti. Confessamos que sem a Tua graça nós não temos como vencer essa natureza carnal que nos desafia todos os dias. Mas nós queremos reconhecer, antes de qualquer coisa, que temos uma nova vida em Cristo. Te agradecemos, Senhor, pelo milagre que Tu fizeste, pela unção que Tu derramaste em nossa vida, pelo Espírito que o Senhor nos deu, que nos conduz em liberdade. Te agradecemos pela palavra que nos protege, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pelo cajado, pelos conselhos que estão disponíveis na Tua casa para nós. Mas agora nós queremos Te pedir, meu Deus, dá-nos olhos para ver como estão os muros da nossa vida. Senhor, a Tua palavra nessa manhã é uma palavra de exortação, de vigilância. Eu Te peço, Senhor, se alguma dessas brechas está na minha vida, coloca a Tua luz nisso, Senhor. Se está na vida do meu irmão, coloca a Tua luz nisso, para que possamos nos arrepender, para que possamos levantar as partes do muro que estão caídos. Livra-nos, Senhor, desses comportamentos que não são comportamentos de nazireu, de gente temente ao Senhor. Dá-nos, ó Deus, o querer e o realizar. Ó Deus, a decisão diária de sermos radicais em nossa fidelidade ao Senhor. Livra-nos do mel contaminado. Livra-nos do prazer que é tirado da morte, Senhor. Livra-nos da independência. Livra-nos da arrogância. Ó Senhor, leva-nos a uma vida de dependência de Ti e uns dos outros. Oh meu Pai, nós oramos, Senhor, para que o Teu Espírito nos conduza em vitória e para que a vergonha que veio sobre Sansão não alcance nossa vida, nossa casa. Eu abençoo cada um. Eu oro em especial pelos que vieram a esse altar em arrependimento, se humilhando diante do Senhor. Meu Deus, levanta-os, dá-lhes domínio próprio. Meu Deus, dá-lhes o quebrantamento necessário para viver uma vida de vitória, Senhor. Toma-lhes a mão agora. Tu és um Deus de misericórdia que nunca recusa o coração quebrantado e contrito, Senhor. Vacina-nos a todos nós, para que nós vivamos até o último dia da nossa vida uma vida santa e que seja de vergonha para os nossos inimigos. Em nome de Jesus, amém. Levante a sua mão assim, diga: eu sou nazireu de Deus. Diz: eu fui consagrado, eu sou propriedade exclusiva do Senhor, e eu vou viver a minha vida na fidelidade da palavra, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe você, abençoe sua semana.